Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume. Graças a Deus, editora Autografia, juntamente com Eleusa Cristina. Bem, graças a Deus temos conseguido alcançar muitas pessoas aí através do livro, tanto fisicamente, o livro em espécie, como o livro em PDF também, né? Eu tenho colocado aí em alguns vídeos o livro em PDF. Deixa eu acertar aqui esse negócio aqui. Se eu apertar, bem, agora tá firme. É o tripézinho aí que o nosso telespectador aconselhou. Pastor, compra o tripé, é muito bom os vídeos do senhor e tal. Mas eu vi um vídeo que eu percebi que o senhor precisava de um tripé, né? Me esqueci até o nome do telespectador que entrou em contato comigo. E, bem, tá aí. Bem, pessoal, hoje eu queria comentar sobre evolução, né? Mais uma vez, mais um vídeo aí falando sobre evolução, sobre a passagem terra, né? Sobre conversas que eu tenho com vários telespectadores, pastores, católicos, evangélicos, padres, né? Eu tive aí com o padre Miraldo conversando, entre outros aí que eu estou sempre conversando, médios, né? Pessoas de N religiões. Graças a Deus a mente hoje do povo já está sendo criada uma mente universal, né? A visão uma visão que tem tudo a ver com o assunto de hoje, evolução, né? Então o que está acontecendo? Eu queria dar mais um exemplo aqui, né? Eu comprei esse quadrinho só para dar um exemplinho para você, que fica mais fácil, né? De a gente entender. Então aqui, ó, vamos supor que aqui é o planeta Terra, de novo, tá? Esse, esse meu planeta Terra não é bem como os profissionais de desenho aí não, tá? E aqui o planeta Terra, e esse é o plano espiritual. Aí são várias cidades, né? Espirituais, cidades, outros dão nome de colônia. Aí cada religião, cada filosofia dá um nome, né? Colônias, né? Lugares de estado do espírito, isso daqui em volta da Terra, né? Em volta da Terra. A gente não pode dar um parâmetro certo. E muitos espíritos ou seres de luz, ou almas, cada um dá um nome também, né? Muitos estão nesses mundos espirituais. Outros estão em missão no planeta Terra. Quando eu tive a experiência fora do corpo, agora está falando, não é o Douglas que está falando, né? É o espírito, é o ser Douglas através do corpo do Douglas. É o ser que está dentro do Douglas, melhor dizendo, para você entender, né? Eu estou como Douglas, mas não sou Douglas. Entendeu agora? Eu sou espírito, você é um espírito. É Joana, Maria, Sérgio, Eduardo, qual o seu nome? É um nome que você tem enquanto você está nesse corpo físico, seja homem ou seja mulher. Quando eu tive a minha experiência espiritual, onde eu conto inúmeros vídeos aí, mais de 30 anos de evangelho, eu já tinha experiência antes da minha filha partir, mas eu não tinha o conhecimento. Então a minha filha veio com um propósito, com uma missão de completar o tempo dela aqui na Terra, que foi 15 anos, e ir embora, mas antes dela ir, ela me mostrou muita coisa aqui no plano espiritual. Eu tive arrebatamento, que se dá o nome na igreja evangélica, já no mundo, já nas filosofias e religiões que estuda o mundo espiritual se dá o nome de desdobramento, né? E eu prefiro usar ou viagem astral, né? Que é um outro nome também dado por pessoas que não têm religião, que só estudam ou pesquisam. E eu prefiro usar o seguinte nome, experiência fora do corpo. Então a Vitória me mostrou muita coisa no mundo espiritual, fora daqui, do mundo físico, mas muitas das vezes o mundo espiritual, por ele estar em uma outra dimensão, muitas das vezes ele está entre nós,
mas numa outra dimensão. Nós estamos em uma dimensão e ele está em outra dimensão. Isso também vale para o que está acima de nós em uma outra dimensão. Por que eu falo isso? Quando Jesus fala que na casa do meu Pai há muitas moradas, essas moradas são mundos. E N mundos. E Jesus não falou, na casa do meu Pai há 3 moradas, há 10 moradas, há 20 moradas, há 200 mil, 2 mil, 10 mil, não. Ele falou há muitas moradas. Porque eu creio e tenho a certeza que Jesus, ele ao seu limite, o que foi lhe passado e permitido passar a nós, ele tinha, não vou dizer o número certo de moradas, né? Porque ele poderia falar, na casa do meu pai há 20 moradas. Não, ele falou há muitas moradas. Entendeu? Bem, no segundo vídeo eu expliquei bem sobre essa questão do espírito, né? Que Jesus, por exemplo, precisou de um corpo físico para vir à Terra. Quando a Bíblia fala, muitos hospedam anjos, anjos precisam vir em missão, mensageiros vêm em missão, precisam de um corpo físico para nos ajudar, nós irmãos, e nós possamos se ajudar uns aos outros. Então, o que tem a ver a evolução? Que eu quero mostrar a vocês, né? Vou só virar o quadro para ficar melhor. Vamos lá, evolução. Evolução. Né? Evolução. O que tem a ver a evolução? A evolução você vê que ela começa num degrau, vamos botar tempo primitivo, onde não havia fogo, o homem precisou ter que criar uma forma de descobrir o fogo, aí já entra a história, né? Onde utilizou vários meios, recursos naturais, para conseguir uma faísca de fogo para poder fazer fogo. Hoje nós temos isqueiro, o fósforo já está ficando para trás, existem vários meios. Opa, mais um degrau. Tá entendendo? Um degrau, mais um degrau. Aí os anos foram passando, né? Aí veio o ano 1000, o ano 500, o ano 1000, e foi mudando. Aí veio o desenho dos Jacksons e foi mudando. Aí nos Jackson você vê lá várias coisas que na nossa época, eu que era criança, não existia. Hoje já existe micro-ondas, computador, né? Aquela escada rolante que roda assim, que ele vai andando, hoje já existe. Você vê aqui no metrô e em vários lugares, mas aqui no Rio de Janeiro tem no metrô da Zona Sul. A escada rolante que vai andando, igualzinho Jacksons, né? Fogão, hoje fogão é elétrico, né? As geladeiras mais evoluídas, e você vê crianças nascendo já, como eu já falei no outro vídeo, com uma evolução maior, os pensamentos maiores, e animais também mais inteligentes do que eram antigamente. Então, evolução, opa, mais um degrau. Mais um degrau. A questão de religiões, não existia religião no início. Noé, por exemplo, na Bíblia, você não vê Noé, não tinha igreja, não tinha nada. Por quê? Porque a igreja somos nós. O templo, a casa, somos nós. Então você vê que Deus ele falava com Noé naturalmente, né? Aí você vê a passagem de Moisés, Moisés também não tinha igreja. Mas Moisés tinha todo um trabalho, um projeto. E depois ele viu que ele sozinho não poderia fazer nada. Ele precisou, junto de Jetro, com a orientação de Jetro, seu sogro, ele conseguiu montar uma equipe e desenvolver um trabalho. Isso chama-se evolução. E a evolução ela sempre esteve em nossas vidas, né? Antigamente, a parede, por exemplo, aqui, né? Eu passei uma massa, antigamente não tinha massa, era só no cimento, era primeiro só no tijolo, jogou o cimento, opa, evoluiu. Jogou o tijolo,
um cimento, a massa e a tinta. Evoluiu. Agora, além de tinta, por exemplo, você está vendo aqui, isso aqui não é um desenho, isso aqui é um adesivo. Opa, mais um degrau na evolução. E esse degrau, ele é infinito. Ele é infinito. Não vai parar. Não vai parar. Sabe por quê? Porque o dia em que a evolução ela parar, acaba tudo. Não tem mais graça. Então nós vamos ter que criar algo diferente para recomeçar de uma outra forma, com um novo projeto, em um outro lugar e assim por diante. Mas a evolução ela não pode parar, ela nunca para. Então o que eu quero falar para vocês é que essa evolução que a gente está vendo aqui, na Terra, ela também funciona nos céus, no mundo espiritual tem evolução. Mas aí vem aquele questionamento, como eu falei no outro vídeo, respondendo a telespectadora Juliana, passando para ela várias informações, comentando sobre o assunto, que é referente ao céu. Ao céu. Vamos voltar de novo o quadro. As cidades celestiais, ou colônias, dê o nome que você achar melhor, que estão em outras dimensões, por isso que nós não vemos nesse corpo físico, mas quando o corpo físico vai ao pó, como diz Salomão, e o espírito sai dele, nós vemos o mundo espiritual, em outra dimensão. E aí, na própria terra física, mas numa dimensão espiritual, nós vemos o mundo espiritual. É onde a gente consegue ver em sonhos, né? Às vezes em visões mesmo, dependendo da evolução de cada um de nós. Por exemplo, no outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e falando com ela o seguinte, e conversando com a minha esposa sobre o mesmo assunto. Me explica uma criança de 5 anos de idade, vamos botar aí, ou de... vamos pegar 9 anos de idade, uma criança de 9 anos de idade, que tem um conhecimento de um adulto, a um ponto de, na sala de aula, ela saber mais do que o próprio professor, que tem 30, 40 anos de idade. Existem várias crianças assim. E aí? Ah, porque o cérebro dela tá bom. Então Deus não faz acepção. Por que o cérebro dela, então, foi feito de uma forma diferente do nosso cérebro? Tem lógica isso? Ah, se a própria Bíblia diz, e a vida nos ensina que não existe, não é só a Bíblia não, a própria vida, você fazendo avaliação, o criador disso tudo, o engenheiro disso tudo que nós vivemos e fora daqui, ele não iria criar uma coisa diferente da outra no sentido humano, né? Somos todos iguais. Por exemplo, os animais, você pode ver que o veterinário, a veterinária ensina um animal para um é para todos. E a mesma coisa somos nós. A diferença é que o nosso espírito, ele evolui, né? Já o dos animais eu não posso entrar nessa parte porque eu não tenho conhecimento. Agora eu estou falando pelo que eu vi com os meus olhos espirituais, não com esse daqui. Quando eu tive a experiência fora do corpo, o que eu percebi, o que eu vi, o que eu entendi. Quando eu fui à escola espiritual, como eu já falei no outro vídeo, a minha esposa mesmo, ela teve essa experiência de se encontrar umas 3 vezes com a nossa filha na escola espiritual. E tem uma amiga chamada Lana Leão que também encontrou, conversou com a minha filha. Ela falou, quando a minha filha de 15 anos, né, muitos conhecem a minha história, minha filha e meu filho partiram, né, minha filha, ela conversou com aproximadamente umas 4 pessoas sobre a escola espiritual que ela estava estudando, aprendendo muita coisa lá, né? E existem várias pessoas que já estão tendo essas visões e revelações. O mundo espiritual, dentro da evolução, é igual à Terra, só tem um porém, como eu falei. Aqui a gente precisa se alimentar de feijão, arroz, carne, legumes. Lá não precisa de nada disso. Aqui a gente tem, por exemplo, vai ali no açougue, vai na padaria, lá não precisa lá não tem padaria para tu ir comprar pão. Não tem sentido e nem lógica isso. Lá é um mundo onde os espíritos se alimentam com certeza de uma energia, porque o espírito, ele é uma energia. Agora, falando em energia, dentro da evolução também, não sei se muitos sabem, eu vou estar passando uma informação, vocês poderiam procurar aí na internet o nome de uma máquina que está
ela está em várias faculdades do mundo e já está sendo, ela já está sendo espalhada, né? N universidades estão comprando essas máquinas, e estão fazendo várias pesquisas com elas. Chama-se Kirliangrafia. É uma máquina de um cientista russo que ele conseguiu detectar energia em todas as coisas. Por exemplo, ele pega por isso que Salomão fala que tudo aqui é ilusão. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Aqui é simulação. Eu costumo falar, aqui é a oficina, aqui é o laboratório, aqui é a escola, é a faculdade para o espírito aprender. Então, por exemplo, isso daqui tem energia e mostra a máquina. Tudo que tem vida, a energia não. Por exemplo, essa planta aqui, né? Ela nasceu, ela cresceu. Um dia ela vai morrer, ela não vai viver para sempre. Vai chegar um dia que ela vai morrer, vai brotar outra. Tudo que é natural nesse mundo, pode observar que morre. A árvore, as plantas, o homem, o animal, tudo que é natural, físico, aqui, que não é concreto como isso aqui, não vou dizer que vai morrer, mas vai chegar um dia que não vai prestar e vai se deteriorar ao longo dos anos. Mas o espírito não. Mas por que isso deteriora? Porque essa planta aqui também morre. E por que o nosso corpo físico morre também? É uma questão de raciocínio. Se nós somos o espírito, isso daqui, tudo que nós utilizamos, esse quadro, esse estudo nosso, essa conversa, isso serve como o quê? Experiência e conhecimento, expansão. Porque, segundo a ciência, o espírito é a consciência, né? É a ciência quântica. Nós somos consciência. E a consciência, ela sobrevive à morte do corpo físico. Isso já está comprovado. Tá? E a qualquer momento vai estourar essa bomba para a religião. Tá? Não tem como fugir disso. Existem inúmeras pesquisas em cima disso. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Isso que eu estou te passando, tá? E alguns vídeos aí, muita coisa eu tenho acolhido e tenho recebido da escola espiritual, quando a gente começa a estudar no mundo espiritual. Então, com a evolução, voltando à evolução, tá? Voltando, eu falei de energia, tá? Então, com a evolução, o que está acontecendo com as religiões? Elas estão se unificando. Elas estão, vamos supor, não sou bom de desenho não, dando as mãos. Vai chegar um momento, e não está longe disso, isso já está acontecendo, já está acontecendo, não sei se você sabe, muitos líderes religiosos estão tendo um entendimento a um tal ponto de não estarem mais se apegando àquela casa, se apegando àquele templo. Por quê? Porque a consciência vai se expandindo. Então eles chegam ao entendimento que ele é o templo como Jesus. Jesus, ele é o templo. E quando ele fala para Pedro, sobre você eu coloco a pedra, ele fala, sobre você eu coloco o meu conhecimento, a minha experiência. Tá me entendendo? Então a igreja, quando se reúne, ela se reúne em casa, em lugares. Ou a casa, quando se reúne, pode se reunir em casas, praças, em lugares e até em templos também. Mas Deus habita dentro de nós. E a evolução, a escada está subindo, o degrau está subindo. Chegaremos a um ponto em que nós teremos o entendimento e a compreensão total de que a Terra realmente ela serve como uma oficina, um laboratório, como eu já falei, uma faculdade do mundo espiritual. E nós viemos aqui para aprender. Né? Por que aprender? Porque eu não sei. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. De repente você pode estar falando, pensando aí agora, igual um amigo meu que chegou para mim, um pastor, chamado pastor Balbino, da Assembleia de Deus. E eu, quando eu estava conversando com ele sobre esse assunto, ele quis conversar em particular comigo. Ele falou, meu amado irmão, você vai além da imaginação. E vou te falar, Deus é contigo. Ele falou assim, são poucos os que conseguem ter essa visão. Na época que ele falou para mim, eu era adolescente, eu não entendia.
Mas hoje eu estou vendo vários pensarem assim. Não são poucos, não são muitos. E que estão buscando a verdade. E você vai encontrar a verdade. Vai buscando. A verdade é certa. Quando Salomão ele fala, o rei Salomão, eu sempre costumo falar, quer viver a vida e conhecer um pouco mais do planeta Terra, leia o livro de Eclesiastes. Leia o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Capítulo 3. Leia o livro de Eclesiastes todo. Todos os capítulos de Eclesiastes. Ali você vai ver claramente que Salomão, o rei Salomão, deixa claro. E olha que Salomão, dentre todos os reis e homens de Israel, foi o mais sábio. Sabem disso. Quem estuda a Bíblia sabe disso. Tá? E dentro dessa sabedoria que ele tinha, ele observou a terra e falou, tudo aqui é ilusão. Porque ele entendeu que nós somos o Espírito. Tanto é que ele fala em Eclesiastes 12:7, o corpo volta ao pó que o deu, né? O pó volta à terra que o deu, acho que é mais ou menos isso. Você confere lá, Eclesiastes 12:7. E o Espírito volta a Deus. Volta para prestar conta o quê? Da experiência que ele viveu aqui, para bem ou para ruim. Aí o que ele plantou, ele vai colher do outro lado, quando for dar contas no mundo espiritual, né? Porque a prestação de conta, e a prestação de conta, não tem como fugir, é um arquivo, é um pendrive. Todo espírito tem um pendrive, vamos colocar assim. É só um exemplo, uma parábola, tá? Todo conhecimento está ali dentro. Desde que você, antes de você, eu creio que antes de você nascer, você já sabia que você estava vindo para cá. Cumprir sua missão, cumprir o seu propósito. Então, o degrau da evolução está subindo, meu amado. E não tem como fugir, cada vez. Eu estava vendo um filme agora com meu irmão ali, né? E estava mostrando justamente como era na época os Estados Unidos, mostrando a história, né, do racismo. Ainda tem hoje, mas isso está acabando e vai acabar de vez. Porque o homem e a mulher estão tendo compreensão que ele não é homem nem a mulher, ele é o espírito. E que ele não é o preto e nem o branco, somos todos espíritos. E estamos dentro de um corpo físico. Mas só que estamos aqui para plantar o amor, o perdão, a paz, a integridade, a honestidade. Que até isso a gente tem que aprender muito ainda, né? A gente tem que evoluir muito nesse ponto. Que a gente às vezes prega com uma coisa com a boca física, mas não vive o que deveria viver, né? Tanto fisicamente como espiritualmente. Então nós estamos aqui aprendendo. E dentro dessa evolução, você pode observar que antigamente existiam certos tipos de plantas, que não são os mesmos de agora, né? Existe uma evolução também no mundo físico, no sentido, né, natural, tanto da planta como do homem, como eu já dei alguns exemplos aí. Sendo que o homem demora muito mais, né? Antigamente, a gente tinha inúmeras doenças. Hoje, muitas dessas doenças foram erradicadas, né? Não existe mais aquele desespero, porque elas passaram a ser controladas e outras até evitadas. Isso é o que, meu amado? O que é isso, minha amiga? É evolução. Não tem como fugir da evolução, né? Como eu falei, tu tem energia, procura aí Kirlian Grafia, você vai encontrar. Inclusive eu tenho um vídeo que eu baixei falando da Kirlian Grafia e coloquei no meu canal no YouTube. Procura aí que tu vai achar. Outra coisa que eu queria falar também, né, é justamente sobre isso. Então, a evolução no mundo espiritual. Lá também tudo evolui. Você acha que é só aqui que evolui? O mundo espiritual também evolui, né? Tudo evolui em todo lugar, tudo evolui, né? Em todo tempo. Eu me lembro que há um tempo atrás eu tinha que escrever isso num quadro verde ou negro com um giz. Hoje eu escrevo isso na evolução. Há um tempo atrás, para enxergar tinha muita dificuldade. Eu nunca fiz um levantamento como era o óculos, mas hoje já existem cirurgias, sendo que eu ainda não tenho condição de pagar, que a pessoa não precisa mais usar óculos. Ela enxerga, volta a enxergar normal, com alta tecnologia, que faz a pessoa enxergar, ver, né? Então isso é o que? Isso é evolução.
Ah, mas as máquinas estão chegando, aí vai tomar conta do homem. Não, tá tudo no controle, né? Você só tem que procurar se especializar e não ficar na época primitiva. Não fique na época primitiva. Procure melhorar. Aproveite o tempo que você está na Terra ainda para você estudar, pesquisar, ler mais, para você se aprofundar em assuntos que tenham lógica, que tenham sentido. Tudo tem que ter lógica, tem que ter sentido, tá me entendendo? Ah, mas e a parte sobrenatural? O sobrenatural para quem não conhece, né? Porque para quem conhece, já está acostumado, aquilo já se tornou natural. Como para mim já existiu o sobrenatural, agora é natural, né? Lidar com N situações, entender o por isso, por aquilo. Tá bom, pessoal? Então fica aí mais esse vídeo aí. Saiba que tudo evolui, não tem como fugir. E cada vez você vai ver mais coisas novas. E você vai lembrar desse vídeo, hein? Você vai lembrar desse vídeo. Toda hora você vai, carro novo, ó, 2020 agora. Amigo meu da Ford falou que tá chegando na Alemanha, todos os carros vão ser elétricos a partir de 2020. Já está mudando isso em vários países, né? Mas já tem testes de carro voando, já tem carro que está voando. Falta pouca coisa só para finalizar. Não tem como fugir, meu amado. Por isso que eu falo, que não ficar indo com essas teorias doidas aí falando de fim do mundo, arrebatamento de igreja, não vai ter nada disso. Tá me entendendo? Jesus veio, cumpriu a parte dele, nos ensinou, né? E a gente tem que seguir o caminho. Como no outro dia eu conversei com um colega meu teólogo, que muitos falam que Jesus vai lá, Jesus vai voltar porque vai mostrar lá ao povo de Israel, ele tem que reinar Israel, né? E ele tem que voltar para reinar Israel. Só que tem um porém, tá? Da forma que prega o ensino aí, que Jesus vai vir nos ares e o povo de Israel vai ver e vai se render. Tem um porém, muita gente não sabe, já estou comentando isso com algumas pessoas. Se você pesquisar, você vai ver. Já existe mais de 100 mil judeus convertidos. Mais de 100 mil judeus convertidos. Isso é evolução também. Já tem conhecimento, tá? Que para eles, Jesus já veio. Então eu faço uma pergunta. Como que Jesus vai voltar nos ares para que eles reconheçam Jesus? Eles quem? Se já existem mais de 100 mil, isso também está virando o quê? Uma bola de neve. Isso está virando uma bola de neve, está crescendo. Vai chegar um momento que essa nova geração que está chegando de judeus, filhos de judeus convertidos, que já creem que o Messias já veio. Então não tem lógica e nem bate. Como que eles vão esperar o Messias vir se eles já acreditaram que ele já veio? Fica esse ponto de interrogação. Tá bom, pessoal? Isso daí eu aprendi na escola espiritual, pessoal. Que Deus abençoe a todos. O WhatsApp é 21 98631 6630, tá bom? Página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook, página Projeto Vitória Cristina no Facebook, canal Projeto Vitória Cristina no Facebook e canal Douglas Cavalcante no Facebook. Tá bom, meu amado? Viva a vida, seja feliz. Faça o que o nosso Mestre Jesus ensinou. Ame a Deus e o próximo. E viva a vida e seja feliz. Não fica com fardo pesado, não. Tira da mente, deixa a tua mente mais leve. Tá me entendendo? Deixa a tua mente mais pura, tua mente de uma forma que você venha viver melhor, como eu hoje, minha esposa, a gente não é mais religioso, aquele negócio. Não julgava as pessoas, não julgamos mais ninguém, já entendemos todo o processo, nossa vida tem sido uma benção. Graças a Deus, estamos escrevendo outros livros aí, já terminamos o 3º volume, já Entre o Céu e a Terra. Agora vamos lançar, temos outros, né? Tem mais 3 já que estamos escrevendo simultaneamente, eu escrevo os 3. Graças a Deus eu aprendi a escrever livro com facilidade. Desse vídeo aqui eu faço um livro. Você tem uma ideia. Aprendi a saber onde? Na escola espiritual. Que Deus abençoe vocês, pessoal. Um forte abraço.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá? Que Deus abençoe a todos, viva a vida e seja feliz, tá? Eu só queria falar para você que fui em Arraial do Cabo, fiquei apaixonado por aquele lugar, passei em várias praias lá, né? E que maravilha. E amanhã eu tô indo à Praia Brava, E tem uns Vingadores que eu vou assistir também, eu queria assistir hoje, mas não deu. Mas semana que vem, se Deus quiser. Enquanto o papai deixar eu por aqui, eu tô aqui, né? Mas vivendo a vida com mais tranquilidade, o fardo leve, adorando a Deus em todo lugar. Ontem eu fui adorar com os irmãos lá, mas eu percebi que eram alunos novos, né? E tá cheio de aluno novo, por isso que Paulo falou, quando eu era criança, eu pensava como criança, agora eu não sou mais criança. Tá bom, pessoal? E a gente vai evoluindo, tá? Evolução é um assunto longo, se for deixar aqui... Ó, já me despedi, ainda tô querendo puxar assunto de novo, já tem meia hora de vídeo aí, né? Tem muita coisa ainda para falar, mas aí eu vou ver se eu gravo um outro vídeo, para não ficar muito longo o vídeo, né, meu amado? Né, minha amada? Eu vou ver se eu gravo um vídeo com o pastor André. O pastor André é uma maravilha, foi uma bênção conhecer ele. Ele é teólogo, ele é professor de grego e hebraico, e vai me dar aula, né? E Deus tocou no coração dele para me abençoar com a aula. Agradeço muito a Deus e o pastor André, né? E a gente vai aprendendo desse laboratório, como ele mesmo falou para mim, né? Nessa escola, a melhor faculdade, né? A faculdade da vida. Que Deus abençoe a todos, mas de vez em quando a gente erra também, na faculdade você erra, você falha, na escola também. No laboratório às vezes dá errado alguma experiência, mas faz parte, né? O que a gente não pode é errar consciente, né? Usando suicídio, a maldade, nada disso. Tá bom, meu amado? Um forte abraço a todos aí, foi um prazer estar mais uma vez aí. Que Deus abençoe a todos. Evolução. Você vai lembrar de mim. Quando ver alguma coisa nova aí. Shalom Adonai.